Oi, meus pequenos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre a água no mundo, né? Já tem umas 3 semanas que a gente vem falando sobre hidrografia e hoje vamos falar um pouco mais especificamente sobre toda essa massa de água e como ela vem se comportando no mundo. Lembrando que semana passada passei uma atividade lá no Google Drive para vocês fazerem e poucas pessoas fizeram, né? Estou aguardando a resposta no meu e-mail. Bom, então, primeira coisa, né? A água, ela está principalmente distribuída nos oceanos. A gente tem mais área de oceano do que de continente. E os oceanos, eles vão se dividir em três oceanos principais, três oceanos principais. O Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Correto? Lembrando que o Oceano Pacífico é o maior oceano do planeta Terra. Eu já falei isso para vocês no último vídeo, 10 fatos sobre a água. Se não assistiu ainda, volte e vá assistir primeiro. O Oceano Atlântico é o nosso oceano preferido, aquele que banha o nosso país. O Oceano Índico é aquele oceano menorzinho, né? Que está ali literalmente embaixo da Índia, e por isso esse nome. Bom, além disso, nós temos outros dois pequenos oceanos que os cientistas vivem discutindo se chama de oceano ou não, porque praticamente vivem congelado o ano inteiro, que é o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Tudo bem? Sobre a disponibilidade de água no mundo. Ah, tem tanta água no oceano. Será que todo mundo tem acesso a essa água da mesma forma? É claro que não. Então, observem aqui nesse mapa que uma boa parte da África e do sul da Ásia, né, pegando ali o Oriente Médio, sul da Ásia, praticamente sofre de escassez de água. Como é que eu sei disso? Porque eu já li a legenda, sei que vocês não prestaram atenção. Observem aqui na legenda. Peraí, sai daqui negócio. Ah, eu vou sair da apresentação. Volta. Observem aqui na legenda, não sei que não está dando para perceber direito, mas a gente tem o consumo de água, o consumo não, a gente tem a reserva de água por metro cúbico, né? A reserva de água em metro cúbico por pessoa por ano. Então, aqui em laranja é zero, e aqui de 0 a 1.000 metros cúbicos em laranja, de 1.000 a 1.700 em amarelo, e assim sucessivamente. Ou seja, os países com mais escassez de água estão de amarelo e laranja, enquanto os países com mais disponibilidade de água são esses países em azul mais escuro. Os países que estão em cinza são os países que a gente não tem dados coletados, certo? Então, de cara, a gente consegue olhar para esse mapa e perceber que há uma desigualdade em relação à disponibilidade da água, principalmente quando a gente vai falar sobre água doce, né? Sobre a água que a gente utiliza para o consumo humano. Lembre-se lá daquele vídeo onde eu falei para vocês que 12% de toda a água doce no mundo está no território brasileiro, né? Esse é um privilégio muito grande que nem todas as pessoas do mundo têm. E o mais assustador é que mesmo tendo todos esses 12% de água do mundo, muita gente no nosso país, principalmente aqui no nosso estado e até na nossa cidade, não tem direito à água, nem para tomar banho, nem para beber, nem para fazer qualquer coisa. Mas como que essa água chegou em todos os lugares, né? Aliás, como é que ela chegou aqui no planeta Terra? Eis uma questão muito importante. Se eu não me engano, eu já expliquei uma das teorias para vocês na sala, não vou repetir, espero que vocês se lembrem, mas o importante é a gente perceber que a água, ela tem tanto faz, né? A água tem um ciclo fechado. Ou seja, meus amigos, o volume de água, ele não aumenta nem diminui, ele é estático, ele é estável, né? Por quê? Porque a água passa pelo seu ciclo, onde toda a água que um dia precipita volta a evaporar, depois precipita de novo, ou seja, nós não perdemos uma única gota de água neste sistema, né? Segundo os cientistas, é claro. E o que é que vai acontecer? Primeiro a gente tem a precipitação, né? É um ciclo, então eu começo de onde eu quiser. Primeiro a gente vai ter a precipitação. Dessa precipitação vão acontecer dois processos. Primeiro que é o de escoamento, quando a água escoa, literalmente quando ela corre, e o de infiltração, né, que é quando a água consegue infiltrar-se no solo e percola, ou seja, e ela vai se deslocando, vai se movimentando dentro do solo até chegar lá no lençol freático ou no aquífero.
Na cidade, o que é que vai acontecer? A água vai infiltrar mais ou vai escoar mais? Me respondam aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, depois que esse processo de escoamento ou de infiltração acontece, essa água ela vai se depositar em algum lugar. Normalmente ela vai parar no rio, se for na cidade, ela vai parar no meio da rua, não é mesmo? Vai alagar tudo, ela vai parar no mar, dentre outros lugares. E lá, quando essa água estiver acumulada, o que vai começar a acontecer? O sol vai esquentar a água e ela vai evaporar e vai subir. Mas, além disso, existem dois outros processos que fazem com que a água evapore. A evapotranspiração das plantas, no momento que elas fazem fotossíntese, e também a transpiração, tanto humana quanto animal. Uma coisa interessante nesse ciclo da água aqui é que esse ciclo da água não está levando em consideração o fator antrópico, as cidades, os prédios, as atividades humanas. Traz apenas esse exemplo do lixo, né? Porque a água, quando ela infiltra ou quando ela escoa, ela acaba sendo poluída pelo lixo que é produzido por nós seres humanos, e essa poluição vai ser levada por todo o caminho que essa água for percorrer, tudo bem? Bom, então voltando lá porque a gente estava falando sobre os oceanos, né? Essa dinâmica da hidrografia mais mundial. Bom, é comum que vocês já tenham visto esse mapa alguma vez na vida de vocês, mas se não viram, essa é uma ótima oportunidade. O que é que esse mapa está mostrando para a gente? Primeiro, as cores nos continentes dizem respeito ao típico climático desses continentes. Vamos olhar aqui para o continente americano e vamos ver o que está acontecendo no nosso país, né? Tem uma cor aqui vermelha e uma mais rosinha. A vermelha significa que é um clima equatorial e a rosinha tropical. Tem aquela música, moro no país tropical. Mesmo, realmente, moramos no país tropical. E o que é que está acontecendo? Uma parte do Brasil é considerada como clima tropical, porque está dentro dos trópicos, e uma parte equatorial, porque está mais lá localizada, próximo à linha do Equador, lá a região norte do Brasil. E o que é que esses dois climas querem dizer para a gente? Que aqui no Brasil tem muita chuva e tem muito calor. Basicamente, o clima equatorial e tropical é isso, né? Muita água e temperaturas elevadas durante todo o ano. Claro que se vocês observarem que aqui na pontinha do Brasil a gente vai ter um clima subtropical. O que é o clima subtropical? É aquele clima um pouco mais frio, né? Onde a gente vai ter um volume de água grande ainda de chuvas, mas as temperaturas elas vão ser mais amenas, temperaturas mais frias. Vamos entender por que será que isso acontece. Um dos fatores importantes para a definição do clima de um lugar são as correntes marítimas. O que são as correntes marítimas? São deslocamentos de massas de água com temperaturas específicas. Então, observem que eu tenho correntes azuis e correntes laranjas. As correntes azuis são as correntes frias e as correntes laranjas, as correntes quentes. Como é que elas influenciam a nossa vida? Ora, elas possuem influência muito importante. Então, observem aqui. Nessa parte do Brasil mais quente, né, aqui no clima equatorial, no clima tropical, eu tenho duas correntes quentes passando em volta. É a corrente equatorial do norte e a corrente do Brasil. Essas duas correntes quentes, o que é que elas vão promover para a gente? Elas vão promover a formação de nuvens e, consequentemente, chuvas. Lembre-se que no processo do ciclo da água, para que tenha evaporação, eu preciso que tenha também calor. Se eu coloco uma panela de água no fogo e eu não ligo o fogo, o que é que vai acontecer? Nada. Mas se eu ligo o fogo, o que é que começa a acontecer? A água esquenta e o vapor começa a subir. Então, o vapor ele é necessário para que se formem as nuvens de chuva. Por isso, clima quente e úmido. Agora, observem qual é a corrente que influencia o clima do sul do Brasil. A corrente de Falklands. É uma corrente fria. E quando a gente tem uma corrente fria, a gente vai levar, primeiro, temperaturas menores para aquela região e também menos chuva, né? Se eu tenho uma água fria que ela não está evaporando o suficiente para formar nuvem de chuva, o que é que vai acontecer? Eu não vou formar chuva. Então, eu vou ter um clima mais frio e um pouco mais seco. Porém, essa corrente
ela não tem uma influência tão grande assim quanto a corrente de Benguela tem lá no país da Namíbia, na África, no continente africano, por exemplo. Vejam que coisa interessante. Essa partinha amarela aqui é um grande deserto, certo? Que é o deserto do Kalahari e da Namíbia, os dois juntinhos aí. Como que esse deserto foi formado? Estão vendo essa corrente azul? A corrente de Benguela. A corrente de Benguela, ao longo de milhares e milhares de anos, fez com que as chuvas nessa região não conseguissem se formar de forma eficiente. Logo, gerou um grande deserto, né? Se eu não tenho chuva em muito tempo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma região desértica. A mesma coisa acontece aqui com a corrente de Humboldt, na costa oeste da América do Sul, que forma o deserto do Atacama. A mesma forma acontece aqui com a corrente da Califórnia, formando o deserto da Califórnia. Olha aqui a corrente das Canárias, ao lado do deserto do Saara. Também tem as grandes correntes do oeste que vão passar aqui pela Oceania e vão formar o quê? O deserto australiano. Claro que elas não atuam sozinhas e não são única e exclusivamente responsáveis pelos desertos, mas elas contribuem para a manutenção dessas regiões desérticas. Conseguindo compreender? Então lembre-se, corrente quente, formação de chuva e calor. Corrente fria, formação não formação de nuvens, né? Ou seja, contribui para climas mais secos e também mais frios. Tudo bem? Sobre as águas continentais, onde todas as águas continentais, ou seja, aquelas que não estão nos oceanos, a gente tem 30% praticamente de águas subterrâneas, ou seja, que estão lá no subsolo, e 70% de águas praticamente congeladas nas calotas polares. Apenas 0,3% das águas continentais estão nos nossos rios e lagos. E no último vídeo, eu perguntei para vocês qual era o maior rio do mundo e vocês acertaram muito bem. É o rio Amazonas, que tem sua nascente lá no Peru e a sua foz aqui no Brasil, lá no estado do Amapá. Além do rio Amazonas, a gente tem rios muito grandes. Que foi, baby? É no Amapá. Mentira. Não é no Amapá, não. Não sei. Gente, eu não lembro onde é a foz do rio Amazonas. Pesquisem aí. Onde é a foz do rio Amazonas? E coloquem aqui nos comentários. Tudo bem? Vamos lá. Bom, depois do rio Amazonas, temos o rio Nilo, lá na África, que tem sua voz no Egito, o rio Xiangyan, na China, o Mississippi Missouri, lá nos Estados Unidos, um rio muito conhecido, aquele rio que corta, que divide os Estados Unidos com o Canadá, Yenisei, na Rússia, e vários outros rios grandes no mundo, inclusive outro rio aqui na América do Sul, que é o rio Paraná, que tem sua foz lá no Rio da Prata, na Argentina, de La Plata. Plata e prata. Ah, uma curiosidade interessante. Se lembra daquele time River Plate? É da onde? Da Argentina, não é? O que é que significa? Rio da Prata. River, rio, plata, prata. É isso. Bom, agora vamos falar sobre bacia hidrográfica. Aliás, não vamos falar sobre bacia hidrográfica, não. Eu já estou cansada, então eu vou me despedir de vocês e no próximo vídeo eu vou falar mais sobre os elementos da bacia hidrográfica e por que é tão importante estudarmos essa coisa. Beleza? Bom, tchau, até a próxima aula. Estarei aguardando os vídeos dos senhores, certo? No meu e-mail. Por favor, me mandem. Vamos contribuir para que eu consiga fazer um projeto muito interessante com vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, aqui nos comentários ou lá no Instagram, @profisabela. E é isso. Beijo no coração de todo mundo e até mais.